O verão é a temporada de maior trabalho. Eu tô com os dedos arrebentados. Meu, tá tudo inchado, olha só, ponta dos dedos. Encontrar uma serpente venenosa próximo à barraca foi de mexer com o emocional da família. Eu sei que o animal ele não fez mal nenhum, mas eu fiquei fiquei muito mal. A vida perto da natureza não é fácil. A família já está pensando no rigoroso frio do inverno e começam as preparações. A gente tava tentando fazer as contas, eu e o Tonico aqui. Isso aqui talvez dê pra 4 ou 5 dias. Enquanto isso, os trabalhos se acumulam. A gente recebeu um aviso no SMS da Defesa Civil que é pra chover bastante com granizo. Ó, árvores aqui, ó, já caiu mais um galho ali nessa árvore aqui, sempre cai. Quando dá um ventinho qualquer, ela já cai um galho. Aí nós vamos aqui dentro do carro, vamos ficar aqui dentro do carro, que já começou a ventar um pouco forte e tal, daí a gente fica meio com receio da última vez, né? Então vamos esperar aqui dentro do carro. Nem que não dê nada, 15, 20 minutos que a gente fica aqui. Olha aí, gente, ó. Ah, o vento parou, é só chuva forte mesmo. Ainda bem. Vou buscar o guarda-chuva ali pra pegar o Gabi e a Daia no carro. Eu tinha tirado. Os trovão, né? Mas está tranquilo. Vem no meu colinho. Eu te levo lá dentro. Dá aqui pro pai celular. Depois tu assiste. Isso. É quando chegar em casa lá, a gente vem. Eu fiz xixi também. Opa, ah é? Pera aí, segura no pai, lasca as pernas. Isso. Aí, ó. Ela tá segura. Xixi. Hã? Eu fiz xixi. Quer fazer xixi? Pera aí, vamos levar lá. Ó, já instalei minha cisterna aqui, ó. Aí a gente faz a captação da água daqui, depois pega balde, joga lá na privada. E aí a captação de cisterna aqui, o reservatório de água alternativa. Que viagem. Olha só, galera, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na propriedade quando choveu e a gente já tava morando aqui, eu saí olhando a água, né? E depois eu não fiz isso. Depois que a gente fez a estrada, depois que a gente fez a casa, eu acabei não fazendo mais isso, né? Comodidade mesmo, eu já tinha meio que tido uma noção. Só que aí esses dias atrás vocês viram que naquele temporal que deu agora no início do verão, teve uma água aqui que tava desviando pra dentro da estrada. Essa aqui que eu vou ver agora bem certinho onde ela tá entrando aqui, pra poder ver como é que eu vou fazer a drenagem dela, né? Porque, ó, ela tá entrando aqui, ó. Olha só, toda a água que vem da estrada, onde passa o pneu do carro tá mais fundo, ó. Então ela tá virando meio que um córregozinho, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só. Então ela vem aqui dos dois lados, ó. Tanto lá de lá quanto lá de cá, ó. Aqui ela dá uma desviadinha pra cá, ó. Tá vendo que aqui é mais alto? Então ela sai um pouquinho pra esquerda aqui, ó. Aí o que acontece? Ela vem, além de pegar um pouco daquela água que tá descendo aqui, ela sai ali, vem por aqui, ó. O que eu tô notando aqui, já tá entrando de volta ali, ó. Tá vendo, ó? Ela tá entrando de volta na estrada, então ela deveria sair lá, ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um valo aqui pra drenar ela pra dentro do tubo ali, aqueles tubos que a gente colocou, ó. Então aqui, ó. E aí aqui, ó, ela tá continuando, ó. Então isso aqui que é ruim, ó. Do lado de lá também, ó. Ela tá vindo de lá, eu tenho que fazer uma saidinha d'água ali em cima já. Fazer uma daqui pra lá também, pra ela poder canalizar aqui, ó. Tem um saco de cimento que voa com o vento lá dentro. Ó, senão ela tá vindo aqui, ó. Olha só que doido. E aí ela tá dando um córrego aqui praticamente, tá vendo? Aí aqui ela tá vindo até aqui empoçando, ó. Aqui ela também tá empoçando e tá vindo pra cá, ó, tá vendo? Então ela tá virando um brejo aqui, ó. E ali tá nosso açudinho. Então o que eu posso fazer aqui? De repente aqui eu posso fazer um dreninho aqui assim, cavar um valinho aqui assim pra essa água aqui escoar pra dentro do açude lá. E aquela ali eu tiro ela lá. E aí o que vai vir aqui não vai empoçar. Essa aqui também não vai empoçar porque eu vou tirar ela lá em cima. Então é isso aqui, ó. Aqui tá dando uma pocinha ou outra, nada demais também. Mas vamos ver lá na frente como é que tá. Olha só, aqui voou um pouco das folhas. A Daí tinha colocado aqui em cima, ó. Esse vento que deu aí mesmo é normal que isso aconteça, né? Voou um pouco. Mas não tem problema, acontece. Ó, aqui empoçou um pouquinho. Mas isso aqui é coisa que se parar de chover, seca na hora. O importante é a gente dar uma olhada aqui na casa também, como é que tá. Mas ó, a estradinha aqui não deu muita coisa, não. Eu achei que ela ia... Esse medo aqui, lembra, gente? Esse medo que eu tinha de que isso aqui ia virar um córrego aqui, assim, de alguma forma. Mas não, que querendo ou não, a terra tá mexida, então ela absorve bastante água. Aí não deixa dar erosão pra cá, né? A gente fez os valos nesse sentido. Se tivesse feito os valos, os canteiros assim, daí ia dar erosão, né? Por isso que
fica sempre meio que imaginando que não seja a favor da água, né? Quando faz os canteiros. Foi isso que eu vi, pelo menos eu fiz e deu certo, tá dando certo. E aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui em volta da casa. Não, aqui não tem nada demais. Aqui embaixo a casa tá bem enxutinha, né? Aqui em volta não tá dando nada. Vamos ver. Aqui tá show de bola. Uma coisa, olha só o que foi feito também. Já foi feita a instalação do gás, que aqui vai ter a casinha do gás, que nós vamos ter o aquecedor de passagem. Eu fiz a instalação do gás para levar o gás aqui para dentro da casa, lá pro fogão, por esse tipo de encanamento aqui, ó. O gás aqui tá show de bola. Olha só, vamos ver como é que deu. Tá. Que esse aqui é o buraco da chaminé que tá pingando água dentro. Mas, gente, olha só, lembra aqui onde era aquele tendão de Aquiles que tava pingando água aqui dentro? Com aquela chuva que deu, aí passamos o cimento elástico, tá impermeabilizado. Só que, e aqui não foi passado direito, ó. Bah, galera, essa ponta aqui não deu muito certo, não. Vamos ver o que eu vou ter que fazer aqui. Acho que aqui eu não passei direito na ponta mesmo. Foi cagada minha. Aqui não tá pingando. Dá uma olhada aqui. Aqui parece que deu uma umedecida. Mas é que falta a terceira demão, galera. Acabou. Não sei se isso aqui é água. Deixa eu pegar minha lanterninha. Não parece ser. Não, a água não tá caindo, não. É só lá mesmo. Ó, galera, o que aconteceu aqui? Aquele dia eu e o Juliano, né, a gente fez uma demão completa. A segunda demão a gente deu até aqui, daqui pra cá. E aí a gente deu a terceira demão dali pra cá. Faltou essa parte central aqui, ó, que é onde tá dando esse problema aqui, ó. Porque aqui só tem uma demão. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem uns buracos aqui, ó. A água tá entrando por aqui, ó. Então o que nós vamos ter que... Olha aqui, ó. Aqui, ó, foi só uma demão e não cobriu bem. Tá vendo que tem uns buraquinhos, ó? Então é isso aqui. Mas ali, que é onde tá empoçando bastante, vocês estão vendo ali, ó? Ó a poça. Ixi, caguei tudo de terra. Mas ó a poça que tá dando aqui. Não tá entrando água por aqui. A água tá chegando a escorrer por aqui, entrar por aqui. Eu tô pensando em fazer alguma coisa elevada aqui assim, ó. Pra que quando se entrar água aqui não escorra por aqui por dentro, né? Mas isso aqui foi vacilo meu. Eu devia ter feito um contrapiso aqui com inclinação pra água ir pra baixo. E aqui também, ó. Eu vi que tem algum lugar aqui que tá pingando lá embaixo. Mas isso aqui foi porque também a segunda demão não tem aqui, ó. Ela veio até aqui e até nessa linha ali e até nessa linha aqui. Aqui nesse centro não foi feito. Eu vou ter que comprar mais um daquele Smartzinho, o cimento elástico pra passar ali. Pra se isso aqui acontecer de novo não der problema. Porque isso aqui dá pra virar uma lagoa mesmo e não pode passar água. Então vamos ter que dar mais uma demão bem valendo aqui. Inclusive aqui, ó, ficou um buraco aqui, ó. Tem que encher, botar um pouco de massa aqui. Aqui dá pra mim usar o próprio selante da Tight Bond também. Eu posso passar o MP aqui, ó, que aí ele vai vedar também. Aí o selante funciona nesse caso. Mas assim, pra laje completa não dá. Até daria, mas ia gastar R$1 milhão. Que o selante, ele é flexível, ele tem um monte de aspectos diferentes, né? E aí servem pra coisas diferentes. Mas olha só, galera. Isso aqui vamos ter que passar aqui pra acabar com esse problema aí. Pelo menos a gente viu que ali funcionou. Isso tá ótimo. Então agora eu vou descer daqui. Olha lá minha lavoura lá. Coisa linda, ó. Canteirinho da Dai ali, tá. Esse aqui, meu, curti demais essa ideia dela, galera. Porque daí agora eu consigo passar motocultivador nos outros, onde ela transplantou ali. Gente, é uma maravilha, né? Tenha chovido para plantação e para as nascentes, isso é perfeito. Inclusive eu tava dentro do carro, testei o rádio ali com o vizinho, funcionou. O vizinho tá operacional aqui, então meu vizinho de extrema aqui, tá com o radinho dele. Quando a gente precisar já dá pra gente se comunicar aí. A gente testou agora no meio da chuva, tá alto e claro. Então, mais uma conexão aí pra nossa comunidade está preparada, beleza? Agora eu entregar o rádio pro outro vizinho, que eu não fiz isso ainda, vacilo, porque já faz tempo que eu tô com esses rádios. Um eu já entreguei e o outro não. E pra dar uma variada, mais um galho quebrado. Vamos ver, ó. E não é que foi o Serra-Pau mesmo? Serra-Pau de novo, galera. Fez mais uma vítima, mais um galho. O jardineiro da floresta. Interessante porque cada animal tem uma função, né? Esse aí vai cortando os galhos, podando ela, deixando ela livre de muito peso. Mas tá gigante, olha o tamanho desse pé, galera. Tu imagina isso aqui florido. Nossa, mas sempre que dá essas coisas, a gente... Essa é uma coisa que, tipo, eu tava até falando com a Dai. É lógico que essa situação de a gente tá acampado e, enfim, né, construindo a nossa casa ali, que provavelmente mais um mês ela vai estar pronta. É óbvio que a gente gostaria de ter o conforto também, né? Sim, a gente... Não é isso, a gente nunca falou que é bom estar acampado durante tanto tempo, né? Meio precário, assim, nessa situação, assim. Mas uma das coisas que, pra mim, né, eu sinto, assim, que é o que mais gera um pouco de angústia, não é nem o fato de estar acampado, tem que estar lavando a louça aqui, tá? Porque até não é uma função que é minha diariamente, é uma função da Dai, ela acaba fazendo isso sempre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gera mais aflição, assim, a gente não ter, tipo, um abrigo seguro, assim, sabe? Um local onde a gente possa estar tranquilo e tal. Até por isso que a gente já falou várias vezes por que a gente tá fazendo essa casa mais
abrigo mesmo, né? Bem forte, com bastante viga, com laje, né? Pra ter essa sensação que mesmo se der um vento que for, a gente vai estar lá dentro tranquilos. Amor, a gente nem falou que nós vamos querer fazer com veneziana, né? A gente nunca falou, né? Até uma das características que vai fazer com que essa casa esteja mais protegida, como a gente fala. Vocês sabem o que é veneziana? A veneziana é aquela janela de madeira que fecha por fora, assim, sabe? Ela abre pra fora e fecha. A gente vai fazer com essas venezianas para que, tipo assim, se eu tiver, tá ventando muito, não sei o que, eu fecho a veneziana, fecho o vidro dentro e tu tá seguro de nada quebrar o vidro e poder ter acesso pra dentro da casa, sabe? Então essa é a nossa ideia. Primeiro a gente ia fazer essas venezianas com frestinhas, assim, sabe? Mas daí a gente tava avaliando, pensando que não é necessário simplesmente uma veneziana que feche de madeira mesmo, né? Que tu fecha ali a janela e ela fecha completamente a possibilidade de alguma coisa bater ou quebrar a janela. Foi o que a gente decidiu. Então vai ser dessa forma. Já pensando nisso também. São mais um detalhe que aí acaba que transforma a nossa casa num pouco mais preparada, eu diria assim, né? Até os corrugados que a gente colocou na casa são bem grossos, são de 3/4. Não, mentira, de 1 polegada. Eu quero que, tipo assim, se eu quiser passar fiação ali de, uma antena de rádio, quiser fazer tudo, eu consiga passar e não tenha esse problema, sabe? De estar os corrugados pequenos para poder trazer o acesso para dentro da casa. Então são detalhezinhos, assim, mas tudo isso que a gente foi conversando, imaginando que seria o ideal, né? Pra gente poder ter essa casa um pouco mais preparada, eu diria assim. Óbvio que tem milhões de ideias que daria pra fazer uma casa fortificada, coisas assim, mas não é esse tanto o propósito. É importante ter uma casa segura, mais reforçada, sim, um pouco, eu não acho que não seria um problema, mas eu acho que o principal é essa sensação de estar seguro, sabe? Então ali, acho que do jeito que a gente tá planejando ela e tá executando nesse caso, vai ser o suficiente. A gente fica um pouquinho tenso, assim, ainda mais, tipo, depois de tudo isso que aconteceu hoje, enfim. Ó, ainda bem que a minha lenha não molhou. Ali tem uma goteira, eu tinha colocado essa telha que sobrou lá da casinha do Tunico. Tinha colocado aqui, para não pingar aqui, que eu fico moto cultivador, né? Aí ela ficou bem aqui, então não molhou a lenha. Já é um ponto a mais, senão teria molhado toda a lenha aqui. E é o seguinte, nós vamos ver se conseguimos levantar todas essas coisas aqui, ó. Eu vou pendurar isso aqui, vamos botar tudo pra cima, que depois da jararaca ali a gente ficou meio com medo, né? Então vamos ver se a gente não vou deixar mais nada assim no chão. A gente foi relaxando, sabe? Foi deixando no chão. É coisinha assim que tu bota no chão, né? Que é isso aqui, tá? Mas tem que deixar tudo em cima pra embaixo ficar livre e não ter nenhum problema, né? Depois tem que encontrar bicharedo aí. Mas é mais ou menos isso. Aqui também, ó. Esse aqui é do vizinho, tem que ir lá devolver pra ele. Meu, que vergonha, agora que eu me lembrei disso. Que tem que devolver pra ele, senão daqui a pouco ele vai dizer que eu sou caloteiro. Bom dia, gente. Olha só, tem coisa que é complicado, né? Vocês não tem noção de como eu fiquei ruim ontem à noite de ter matado a cobra, sabe? É um assunto muito complicado esse, sabe? Eu sei que o animal, ele não fez, né? Ele não fez mal nenhum. Mas eu fiquei mal. Fiquei muito mal. Só queria compartilhar isso com vocês, sabe? Até porque ontem eu e a Day a gente assistiu 2 vídeos bem interessantes, diferentes na verdade. Um deles, receitas e delícias da Lia, eu acho. Gente, se vocês verem o que aquela família faz lá, num espaço onde tem pouca água, e eles conseguem fazer um trabalho lá de o que eles plantam de coisa, galera. Num espaço pequeno, assim. Espaço pequeno não, mas digo assim, num espaço que eles têm lá, é muita coisa. É de invejar a horta deles, sabe? Plantação, os capim que eles têm lá, as coisas pros bichos, as abóboras, as alfaces, tudo que eles têm lá. É lindo de ver. E aí a gente fica às vezes assim, meu Deus, né, cara? A gente tá começando aqui ainda. Será que vai ficar legal um dia? Será que a gente vai ter bom plantio? E eu acho que sim. Ontem a Day se dedicou lá na hortinha dela. Eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Que eu vi assim que já ficou uma coisa mais bem feitinha, porque a gente revirou a terra, tirou mato, depois capinou, tirou mato de novo. Daí agora já tá melhorzinho. Ela pôde trabalhar com a enxada ali pra plantar. E ficou bem bom, sabe? E aí vendo os vídeos dela lá, eu falei, não, a gente vai conseguir sim. A gente vai chegar. A gente vai conseguir ter um plantio bonito, ter uma horta que não tenha muito mato, que vai dando manutenção nela, ela vai ficando cada vez mais fácil de trabalhar, porque realmente, gente, eu falo pra vocês, na última semana aí, eu fiquei muito exausto ali, de ficar ali agachado, arrancando todo aquele mato. Meu, era toiça de raiz assim, sabe, de mato, que não dá pra arrancar, tem que capinar, tirar, cavar por baixo, porque a terra tá muito dura ainda, né, ela tem que ser muito, muito trabalhada ainda pra chegar ao ponto desse tipo de plantio mais, nesse estilo assim, ficar, sabe, não é lavoura grande, por exemplo, de milho, coisa assim. Bom dia, Débora. Bom dia, meninas.
Tem que soltar vocês, tem que dar comida também. E o outro foi de uma menina ali que a Day acompanha, onde ela tira muito daquelas coisas dela de serviço de casa, assim, tal. E a menina acabou descobrindo que tá com câncer e tal. Isso mexeu com a gente, porque ela menina tem 29 anos. E aí a gente ficou bem triste, assim, sabe? É uma sensação ruim, imagina, né? A vida toda pela frente. Eu imagino quantas pessoas estão assim, sabe? E às vezes a gente mesmo... É porque é aquela história, né? A minha unha cravada dói mais em mim do que o câncer que tá em você, né? É assim, a gente sempre sente na gente o que tá acontecendo com a gente, né? É um pouco triste, assim, sabe? Porque a gente se esforça e tal, e que nem assim, às vezes, uma cobra, uma coisa, às vezes deixa a gente meio abalado e tal, mas aí tem tantas outras coisas que acontecem com outras pessoas, sabe? Que a gente fica pensando assim, nossa, se fosse com a gente, né? Se a gente estivesse passando por isso. Recentemente, o meu pai passou por um momento difícil ali, a mãe da Daya também. Então, cada um vai sentindo uma coisa assim, sabe? Conforme a vida vai acontecendo. Não sei, cara, não sei. A gente fica bem pensativo, assim, sabe? Esse vídeo tá meio desanimado, eu sei. O negócio da água, do vento, da cobra ontem. Aí hoje a gente já começa falando dessas coisas. Só que é bom pra gente refletir, sabe? Bom porque a vida não é só momentos felizes. A gente tem os momentos de reflexão, tem os momentos tristes. Só que a gente não pode desacreditar, a gente não pode deixar de ter fé que as coisas vão ficar bem, sabe? Se a gente desacreditar e só ficar pensando, só ficar na negatividade é ruim também. Mas também a gente não pode ter aquela sensação de... Tem uma expressão que se fala, acho que é positivo tóxico, né? Aquela coisa de tipo, tem que ser tudo positivo. Esses dias atrás a gente falou sobre isso, sobre se divertir fazendo as coisas. Na verdade não é ser um positivo tóxico. É a gente se divertir fazendo o que tem que ser feito e ao mesmo tempo a gente conseguir entender o lado do outro, a gente se preocupar com o que tem que se preocupar. E eu tava muito cansado, assim, sabe? E aí vendo o vídeo dela lá, não, a gente realmente vai conseguir. Se a gente se dedicar e continuar, sabe? Pegar na enxada e tem que tirar o mato, e é isso que tem que ser feito. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar assim, nossa, será que eu tô priorizando as coisas certas? Porque pode ser que amanhã a gente tenha uma notícia extremamente ruim e mude tudo e a gente daqui a pouco perca alguém, ou eu mesmo, a gente, né, eu daqui a pouco, então, não que a gente deseje isso, mas é porque tu tem que levar a vida pensando que a gente não é pra sempre. Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar das coisas, a gente tem que pensar que a gente não é pra sempre, deixar de lado às vezes aquela coisa de esperar que tudo seja perfeito, esperar que gastar tempo com o que não é necessário de verdade, sabe? E a gente tem que estar perto de quem a gente gosta e se divertir com quem a gente gosta. Exatamente aquilo que a gente estava falando esses dias atrás. Divirta-se com quem você gosta, com quem você ama, que isso aí é o que tu não vai te arrepender lá na frente. A Daya, ela é psicóloga e aí na faculdade ela teve uma vez um estudo de caso lá, né, que eles fizeram com quais são as últimas coisas que as pessoas em estados terminais, elas falavam. Todas, né, naquele estudo, não vou lembrar exato, mas assim, eu lembro que todas elas nunca se arrependiam das coisas que elas fizeram, elas sempre se arrependiam das coisas que elas não fizeram, e era sempre coisas do tipo, nenhuma delas falava, porque eu devia ter abrido uma filial nova, porque eu devia ter lançado um produto novo, porque eu devia ter me dedicado mais para melhorar o meu cargo na minha empresa, todas elas eram, eu devia ter ficado mais com os meus filhos, eu devia ter viajado com a minha esposa, que era o sonho dela, tipo essas coisas assim, sabe, eu devia ter aproveitado mais a vida, né, e sempre o arrependimento era, eu só ficava no trabalho, eu só gastava tempo com coisa que não era importante, era sempre assim. Então era sempre algo relacionado a pessoas, a experiências, a aproveitar a vida, a curtir o momento. E isso aí é o que mais pesa, assim, né, quando a gente sente isso. E não só eu que tô falando, né, são muitas pessoas que estiveram em situações complicadas que sentiam isso. Ou, tipo, eu devia ter pedido perdão pro meu filho, eu devia ter, né, falado o que eu não falei pra aquela pessoa, pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha irmã, e por aí vai, sabe? Então, é isso que no final vale. É o que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro e descansar, eu acho, sabe? A gente quer poder ficar mais perto de quem a gente gosta, se divertir com quem a gente ama e poder não nos envenenar, comendo as coisas direito, pra gente ter uma saúde melhor, pra gente poder ficar mais tempo com os nossos filhos e com as pessoas que a gente gosta. E é isso. Desculpa estar tendo esse momento assim, mas acho que é importante também, sabe? Porque a gente, nos nossos vídeos, a gente sempre tenta ser positivo, né? A gente sempre tenta enxergar as coisas pelo lado bom. E não só nos vídeos, porque a gente tenta ser assim mesmo na vida real, sabe? E os vídeos, eles são um retrato da nossa vida real, né? Só que às vezes não dá, às vezes a gente se sente meio abalado, meio triste, meio confuso, mas é o que a gente sente. Então, vamos lá, dar comida pra bicharada. As meninas aqui tem que soltar elas, deixa eu ligar o choque, poder soltar elas pra elas não fazer bagunça. E é isso, hoje eu vou ter que tentar acabar de limpar ali embaixo.
Nossa, olha ali os pintos. Ontem deu vento, eu não vi. Abriu o balde de ração. Estragou tudo a ração ali que tava naquele balde ali, molhou, sabe? Aí os pintos estão ali dentro comendo. Agora tem que jogar em algum lugar isso aí, porque senão a ração fermenta e pode matar os bichinhos, sabe? Então não dá pra usar. Vou soltar as cabrinhas, limpar isso aqui. Ô meninas. Olha lá outro. Vamos, Jimmy. Tá mijando? Ah, Jimmy, por que mijar aí? Espera eu abrir pra ti. Tava esperando, né? É, gente, a Stofrak aqui, a outra não apareceu. Só as duas mesmo. Tô muito na dúvida se ela não tá no mato chocando a outra. Não duvido que elas fugiram uns 4 dias. Se cada uma botou 2 ovos. Botou um ovo todo dia. São 8 ovos. Talvez tá chocando no mato. Vai saber, né? Daqui a pouco aparece. Nossa, Jimmy, ainda tá fazendo xixi, Jimmy. Nossa, Jimmy. Que xixizão. Ah, não toque em mim enquanto eu mijo. Meu Deus do céu, que invasão de privacidade. Ai. Agora deixa eu limpar ali dentro. Cadê minha vassoura? Nossa, na verdade tem que ir até aqui embaixo tirar esse adubo aqui, esse esterco. Ai. Mas não podemos desanimar. Senão a gente entra num estado meio depressivo, daí não é o que a gente quer. Tem que refletir, levantar a cabeça e continuar. Ver o que dá pra mudar, onde dá pra melhorar, onde não dá pra melhorar e não depende da gente, não tem o que fazer, então não adianta ficar choramingando. O que depende da gente, a gente tem que fazer, né? Tem que enxergar as coisas boas e fazer o que tem que ser feito. Agora, a gente também ficar só esperando que as coisas mudem, se não depende da gente, aí a gente só ficar se martirizando à toa, né? O que depende da gente, a gente tem que se esforçar. Agora, o que não depende, esquece, deixa pra lá e vida que segue. Senão, a gente fica triste, sem necessidade. Não é verdade? Vem cá. Levanta, o pessoal vê você levantando. Dá a mão pro pai. Isso. Opa. Dá a mão. Levanta. Tá com preguiça? Ó, gente, isso aqui foi o que a gente comprou esses dias ali, que eu fiquei de mostrar pra vocês, o que eu tirei do carro agora, que a gente vai ter que ir lá na verdureira, comprar algumas coisas e vamos ter que levar o lixo pra baixo. Aí eu já tirei isso aqui, mas ó, aqui a gente comprou um sanitário, né, com caixa acoplada, ele vem o kit completo, escolheu lá o melhor custo-benefício em relação ao kit completo, tudo, né, porque eu queria uma coisa que ele tivesse uma característica, ele tem embaixo, dentro dele ali, ele tem aquele furo, sabe, que quando puxa a descarga, ele empurra pra trás, assim, então eu queria que tivesse aquilo ali pra evitar entupimento, daí por isso que eu escolhi esse daqui. Aqui a gente é o misturador da cozinha, monocomando, né, que vai em cima da pia da cozinha. Esse aqui é o monocomando do chuveiro, junto com o acabamento do chuveiro. Aqui também a gente já pegou o chuveiro. A Day queria com... Como é que é o nome disso aqui, vida? Ah, com chuveirinho? É, com chuveirinho, né? Então, com chuveirinho pra poder limpar o banheiro dentro e tal, até dar banho no Gabi e no Antônio, se precisar, assim. Eles até gostam de brincar com isso aqui. Aí por isso que ela queria uma dessa aqui. A gente pegou uma ducha, não pegou chuveiro, porque não é tanta pressão da água, então a ducha é melhor. Aí aqui tem a torneira do lavatório, né, do banheiro, e aqui tá a cuba do banheiro também. Ah, essa aqui a Day tinha ainda, Quer ver? Bonita. Bonita, né? Era mais barata, na verdade. Na verdade tinha uma um pouquinho mais barata, mas ela era, caro, né? era 40 reais de diferença, só que ela era mais curtinha aqui. Eu escolhi essa aqui que era um pouquinho maior. Só que essa aqui, gente, é pra quente e frio, né? Daí, como aqui faz bastante frio no inverno, a gente resolveu botar na torneira da pia e da cozinha e do chuveiro água quente. Então, por isso que a gente escolheu essas aqui. E aqui tá a cuba do banheiro, né? Isso aqui tudo vocês vão ver depois de instalado, né? Mas enfim, tá aí. Ah, e aqui também teve umas pecinhas aqui, coisa de elétrica, umas coisinhas lá que eu achei legal, porque esse aqui eu vou passar a água de entrada da casa, aqui dentro eu vou fazer a junção. E teve mais uma coisa que eu comprei que não tá aqui, que foram os canos, né? Que eu já descarreguei e tal. Então toda a parte de encanamento, a parte hidráulica quente, a gente pegou lá também, que não tinha aqui perto, então a gente foi à cidade vizinha poder comprar. Tudo isso aqui deu R$4.300 junto com a parte hidráulica toda lá de água quente. Então foi uma pegada, realmente, foi um valor mais alto. Só que imagina que isso aqui é tudo coisa de primeira linha, assim, né? Óbvio que tem coisas mais caras que isso aqui, tem coisa
coisas. Mas assim, a gente escolheu o que fosse relativamente bom pra não dar nenhum tipo de problema e também não fosse super caro só por causa de design e tal. Foi o mais barato que a gente conseguiu dentro disso daqui. É basicamente isso. Agora eu vou botar o lixo no carro pra gente poder levar lá e já vamos no mercado também. Na verdureira, comprar umas coisinhas. Acabou as frutas, então, principalmente pro Antônio e pro Gabi, eles consomem bastante fruta, né? E vou falar pra vocês, tá calor, hein? Meu Deus do céu, eu nem consegui fazer o negócio de manhã lá, a gente ficou mais por dentro de casa, assim. Foi bem estranho, contei um pouquinho ali pra você, então a gente tá bem estranho, assim, bem tipo, meu, né? Que situação tá. Ai, enfim, vamos lá, gente. Olha só, gente, esse aqui é o nosso orgânico, ó. É normalmente casca de fruta, resto de fruta, casca de legume, verdura. Esse aqui não vai no lixo ali, ó. Esse lixo aqui, ó, que a gente vai levar pra... É só reciclado, tá? Ali é só caixa de papelão, plástico. Senão esse aqui é o que é. E esse aqui a gente joga pras galinhas, elas consomem tudo isso aqui. Absolutamente tudo, não sobra nada. E a gente não costuma ter resto de industrializados, porque a gente não compra industrializados, assim, né? Raras exceções. Mas se não, é isso aqui que acaba indo pras galinhas, ó. Super saudável pra elas. Ó, gente, voltamos já da praça. Compramos coisas que precisava e já continuei tirando. Olha só, galera, tem até cabeça de boneca. Quer ver que sinistro? Caraca, olha aqui. Aqui é a cabeça de boneca. Olha que sinistro. Aqui tem uma, mas tem mais uma aqui em algum lugar. Tinha chinelinho, tinha uma sandalinha de criança aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha essa... Ah, que sinistro, galera. Ah, mais um monte de coisa, litro. E aí já peguei, já botei até um pouco no carrinho de mão ali, ó. Vou levar lá. Mas tem mais um monte de lixo ali, tem que acabar de raspar por baixo. Mas eu já vou tirando essa lixaiada daqui. Agora as galinhas vão lá fazer a festa, comer as aranhinhas que ficaram lá embaixo. Mas é isso aqui, ó. Ó, gente, final do dia. As meninas estão se alimentando, né, meninas? Raçãozinha do final do dia, né, Débora? Nossa, Débora, que faminta que você tá hoje, hein, Jimmy? Parece que trabalharam o dia todo. Gente, acabou atrasando tudo mais ainda. Agora é 7 da noite, tratando a bicharada aqui. Acabei de conhecer um outro vizinho aqui, um outro extremante. Meu Deus! Um outro extremante, ele veio aqui, faz extrema na propriedade também, veio aqui, passou, a gente começou a conversar, ele começou a contar as histórias aqui da região, que da propriedade, que já era do avô dele, essa propriedade que a gente tá aqui e tal. Então foi muito legal, isso é muito interessante, né? A gente conhecer as pessoas, conhecer as histórias. E aí por isso que eu me atrasei, eu já queria ter, nem consegui levar nada desse material que tava aqui, ia levar tudo lá pra onde vai ser o filtro lá, que daí já joga lá dentro, enfim. Vou só buscar o milho pras galinhas, tá lá dentro, acabou que tava no balde aqui. E segue ainda com essa energia meio baixa de hoje, gente. Não sei, tá muito estranho, muito estranho. Não sei se é porque tá calor também, tá? Deu 33 graus hoje aqui, tá bem calor. Vamos ver se amanhã a gente acorda, que tudo isso sirva de reflexão e que a gente possa acordar um pouco mais, né, renovado, certo? Gente, chegamos ao final de mais um dia. Só tenho a dizer pra vocês que a gente tem que manter as pessoas perto de quem a gente gosta, se divertir com quem a gente gosta e fazer o que tem que ser feito. Senão, a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta também a gente ficar com essa sensação de tristeza que, enfim, é isso. Valeu, importante a jornada como a toda salada. Se assistiu esse vídeo até o final, comenta. Amanhã vai ser diferente, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. E a gente se vê no próximo vídeo. Divirta-se. Fui. No próximo episódio... Olha o eucalipto, galera. Isso aqui é um perigo. Meu Deus do céu. Eu tava com saudade da cabana. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.